o PSDB é acusado e perde a eleição em nome da ética, em nome da falta de transparência, por causa das privatizações no limite da irresponsabilidade, não é? Por causa da compra de votos para a reeleição, perdem a eleição e entra a esquerda transparente e ética. E aí nós estamos assistindo todo dia na televisão. É um negócio, é um espetáculo de ética e de transparência absolutamente exemplar. Um exemplo para as novas gerações, para as futuras gerações, está sendo acompanhado no mundo inteiro como o símbolo da nossa transparência e ética, principalmente da esquerda do PT. Ou seja, a desmoralização atingiu todo o espectro. Será que há algo sistêmico? Se uma infecção chamada corrupção atinge todo o espectro político, será que é algo genético? Hipótese 1. Seríamos os brasileiros geneticamente corruptos? Hipótese 2. Será que é sistêmico? Que o sistema político foi também transformado numa feroz disputa por recursos? O governo comanda hoje 40% do PIB. Será que isso não deforma, isso não corrompe a estrutura política? Vale tudo, qualquer acordo, desde que se coloque a mão em 40% do PIB? E que tipo de exemplos isso transmite para a sociedade? Opção 1, se você é jovem, estude bastante, 3, 4 anos no curso superior, depois faça uma pós-graduação, depois trabalhe mais 5, 10 anos, quem sabe um dia você será alguém nesse mercado globalizado com 50 milhões de desempregados. Opção 2, passe um verde e amarelo na cara, jogue meia dúzia de pedras em nome do impeachment, seja eleito prefeito de Nova Iguaçu, o Lindbergh, lá no Rio de Janeiro. Não termine sequer seu curso de Direito e será um jovem simpático, rico brevemente, porque a profissão é rentável, e um exemplo para a juventude do mundo inteiro. Esses exemplos estão se transformando, estão sendo dados em todos os setores. Esse é o da política. No campo, opção 1, trabalhe bastante, se é um jovem simples e humilde, faça um curso técnico, vá estudar alguma coisa de agronegócio, e quem sabe um dia você será alguém. Opção 2, receba uma camiseta do MST, um caminhão-pipa, participe de uma passeata, jogue 3 pedras no laboratório da Aracruz e será alguém. Você vai ter dinheiro garantido, esses 40% do PIB estão sendo aplicados no Brasil inteiro, já há universidade rural, ensinando luta de classes, etc. Esses exemplos estão se reproduzindo. Bom, esses exemplos estão se multiplicando, estão sendo dados. Essa carga de valores que nós estamos transmitindo para gerações novas. E, finalmente, a terceira dimensão dessa tragédia brasileira. A primeira era justamente as disfunções financeiras, não é? A última delas são os juros astronômicos, o câmbio baixo, são disfunções financeiras. A segunda é essa disfunção política. E a terceira, finalmente, é a estagnação econômica. É o Brasil parado. O Brasil parado, esperando reformas, e que vir aqui pedir votos dizendo que vai modernizar o sistema de previdência. E quem é o social-democrata que tem coragem de dizer que quer mudar as relações de trabalho? A legislação trabalhista obsoleta, anárquica, injusta e impeditiva da criação de empregos. Porque a população economicamente ativa brasileira, 80 milhões de brasileiros, 50 milhões não têm carteira de trabalho assinada. Estão fora do mercado, estão excluídos. Perderam os empregos para os chineses. Não é? E o câmbio é o sinal que está chegando. O que a China, o que a Índia estão mandando de sinal para nós através desse sistema de mercados internacional e globalizado, é a seguinte informação: vocês têm um pouco de minério, sente em cima disso, e geladeira, sapato, isso deixa que a gente faça para vocês. Então nós podemos assistir uma desindustrialização do Brasil em nome de mercado. Nós não temos economia de mercado, nós não temos neoliberalismo, nós temos socialistas com cartão de crédito. É isso que nós temos tido no Brasil por 20 anos. E hoje, o desafio da estagnação econômica é o seguinte: você tem uma bola de ferro na perna direita, que é excesso de impostos, a bola de ferro na esquerda, juros elevados. As mãos amarradas são os encargos sociais e trabalhistas. E alguém diz assim: agora corre que o chinês vai te pegar. O que nós precisamos justamente é escapar desses limites cognitivos da social-democracia brasileira. Nós precisamos da liberal-democracia,
que foi o que produziu a reconstrução da Alemanha e do Japão no pós-guerra. Na Alemanha, o caso clássico do Ludwig Erhard, sendo atacado e combatido a cada medida, quando liberou os preços, quando fez a reforma trabalhista, quando mexeu na lei salarial. Cada medida era fustigada, moção de desconfiança. Por quem? Pela social-democracia, o SPD. E depois que o milagre é feito, ele é exibido em vitrines socialistas. É sempre assim. Quer dizer, tem o Ludwig Erhard, 10 anos, conserta a Alemanha e projeta para cima. Aí entra o Willy Brandt e a social-democracia e exibem os produtos da reforma liberal em vitrines sociais-democratas, porque a reforma é tão poderosa que você pode exibir por 15, 20 anos antes de dar problema de novo. É o exemplo atual do Chile, onde as reformas liberais foram implementadas e agora oscilam, né, revezam-se no poder partidos sociais-democratas, socialistas, etc. Não há problema, porque a máquina funciona, serve para todo mundo consegue operar. A reconstrução não pode ser coincidência se há uma reconstrução de duas economias que são hoje a segunda e a terceira maiores economias do mundo, Japão e Alemanha. Não pode ser coincidência se você faz, desde pequenos países, como, na verdade, cidades-estados, como Hong Kong, Singapura, e, ao mesmo tempo, funciona num país de dimensão continental, como hoje estão tentando se modernizar, China, Rússia, Índia, etc. Não pode ser coincidência se a reestruturação econômica das economias anglo-saxãs, Estados Unidos de Reagan, Inglaterra de Thatcher, estavam descendo, os Estados Unidos perdendo a competição para os japoneses, início dos anos 80, e a Inglaterra, depois do trabalhismo, desaparecendo, correndo o risco de perder uma guerra com a Argentina, imagine, o problema dramático deles, né? E, de repente, aquilo renasce e se dá o luxo de abrir mão do euro, fala, não, eu vou ficar fora porque vocês aí são meio complicados. E está fora e virou umas economias, se reergueu. A economia inglesa é outra economia hoje, uma das menores taxas de desemprego, grande crescimento econômico, quer dizer, ressuscitou. Depois do trabalhismo inglês, a Inglaterra ressuscitou. São exemplos demasiadamente claros, recentes, históricos, para serem ignorados. Não é coincidência. E a grande sociedade aberta, na verdade, por uma concessão dos que tiveram a vitória intelectual, porque, na verdade, não houve empate, não. Houve a derrota do socialismo como um equívoco intelectual. A paz do coração, perfeito. Solidariedade, utopia, irmandade, tudo isso será preservado. Isso nós vamos absorver, é a síntese da sociedade ocidental. Mas a vitória intelectual foi completa. Democracia, economias de mercado e a ação social descentralizada do Estado. Essa é a grande síntese. Tem lugar para o socialista? Tem. Vem cá, nos ajuda aqui no programa Voucher para os estudantes que precisam de oportunidade nas escolas. Está aqui, vamos expressar a sua solidariedade à rede de proteção social desta forma. Não como uma engrenagem de produção na economia, porque foi um desastre completo. Esse tipo de fórum, se tivesse acontecido em todas as capitais do país, nos últimos 20 anos, como tem acontecido aqui, o país seria outro. Porque aqui você tem essas luzes que permitem que se vá além desse paradigma social-democrata que aprisiona a elite intelectual brasileira, inclusive a elite empresarial. O que você mais vê é empresário, não só indo a Brasília para conseguir as encomendas, mas como depois fazendo também uma ONGzinha para dar uma ajuda a meia dúzia de pobres ali na vizinhança dele. Que é muito meritório, mas que realmente não é o principal foco. O foco é se você crescer 4, 5, 6, 7% ao ano, como o Brasil pode crescer, recuperar essa dinâmica de crescimento, você vai tirar os 80 milhões de pessoas das faixas mais baixas de renda. É assim, é com crescimento, trabalho em 1, 2, 3 gerações. Não há outro caminho. E a globalização vai nos mostrar. Da mesma forma que a associação da direita, do ponto de vista político, foi mortal nos últimos 20 anos e eliminou a direita, você não encontra ninguém de direita no Brasil. Quem é direita? Você fica olhando, não tem. Ninguém é. Por quê? Porque foi mortal essa associação política com o regime fechado. Vai haver um problema na esquerda agora, que é o seguinte: ser social-democrata, em meio a uma onda de globalização, vai extingui-los como espécie. Ou eles mudam, ou eles serão devastados por essa onda de flexibilização e construção de instituições novas e flexíveis que o Brasil precisa. Nós precisamos destruir
interesses entrincheirados em instituições superadas e criar instituições novas e flexíveis que nos permitam a sobrevivência econômica e, principalmente, para você poder dizer que tem uma classe política que mereça esse nome, né? Uma classe política nacional que mereça respeito é alguém que produz uma ordem institucional que nos permita sobreviver economicamente nessa competição global. Se a classe política não conseguir entregar isso, nós temos um problema existencial. O que fazer com a classe política? Obrigado. Muito obrigada.